Graça e paz. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 22, e o versículo 8. Diz assim: quando edificares uma casa nova, não farás no telhado, ou melhor, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém, de alguma maneira, cair dela. Vou ler novamente. Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 8. Diz assim: quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém, de alguma maneira, cair dela. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado por esse período que nós tivemos de louvar o seu nome, Pai. Obrigado por esses irmãos que se prepararam, ensaiaram, chegaram mais cedo, abriram mão de seu conforto para estar aqui, preparando esse tempo para nos agraciar, Pai. Nós somos gratos a Ti pela vida desses irmãos que têm feito com tanto zelo esse trabalho. Os irmãos do som, do louvor, todos eles, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Nós queremos, neste momento, nos expor a ela e pedir a Ti que o Teu Espírito Santo que habita em nós possa nos mostrar aquilo, ou os pontos onde nós precisamos melhorar. Nós queremos ser parecidos contigo, nós queremos crescer, queremos sempre sair daqui melhores do que nós chegamos. E nós te pedimos que o Senhor possa nos levar a isso, através da Tua palavra e através do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai. Te louvamos também pela vida dos nossos líderes, aonde eles estão, aonde eles estiverem, ministrando a palavra, que o Senhor possa estar cuidando e cobrindo a vida deles, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Muito bom. O texto diz que, esse texto, se você der uma lida em todo o capítulo aí de Deuteronômio, né, na verdade, não só nesse capítulo, mas nos outros, é um texto onde Deus está estabelecendo para o povo algumas regras, algumas leis até, podemos chamar assim, para melhor conduta das pessoas. E obviamente que tem outras, né, outras ordens, outras orientações. Algumas nós podemos aplicar ao nosso, trazê-las para o nosso tempo, outras talvez não sejam tão simples de colocarmos aplicações no momento que nós vivemos da nossa sociedade, mas o fato é que a Bíblia diz que o Antigo Testamento é uma sombra para nós que vivemos numa aliança nova. É óbvio que nós não estamos nos orientando ou por um ou pelo outro, nós nos orientamos pela palavra de Deus, e ela toda, o texto fala a respeito da palavra de Deus, que ela toda é divinamente inspirada, e ela foi escrita, e nós falamos hoje pela manhã, que ela é apta para nos ensinar, nos corrigir, nos instruir em justiça, e é para isso que nós nos expomos à palavra de Deus. E quando a Bíblia nos dá algumas orientações, seria ideal que todos nós, como filhos de Deus, ouvíssemos essas orientações e prestássemos atenção naquilo que a Bíblia nos manda fazer. Talvez nós, enquanto seres humanos, ainda estamos, eu falo por mim, ainda estamos longe do ideal, porque temos olhado pouco ainda para a palavra de Deus. Se nós olhássemos mais e nos aplicássemos mais às dicas e às direções que a Bíblia tem para nós, nós poderíamos estar mais avançados ainda. Isso porque nós sabemos que nós fazemos parte de uma igreja que faz uso de uma maneira bem forte dos textos bíblicos, né, e das orientações. Lemos muito, mas a questão não está apenas no ler. A questão está em aquilo que eu ler tem que fazer sentido para mim. Não adianta eu aprender uma matéria, e talvez a nossa grande dificuldade da nossa época de escola,
eu também falo por mim, nas matérias que nós aprendemos, talvez a dificuldade em compreender e internalizar aquilo é justamente porque não faz sentido. Se você ouve algo que não faz sentido a você, que não tem nenhuma relação com a situação que você vive no momento ou na sua vida, fica mais difícil de você compreender. Quando nós vamos à palavra de Deus, se você lê algo e não entende, ou aquilo não faz sentido para você, é como se você estivesse lendo qualquer outra coisa. Filipe encontrou um homem e ele estava lendo a Bíblia. Talvez você lembre desse texto, está lá em Atos. E aí Filipe perguntou para ele: você entende o que você lê? E ele falou: como eu posso compreender se ninguém me explicar? E aí Filipe falou: então eu vou te explicar. Tem pessoas que são autodidatas, aprendem sozinho. Tem pessoas que precisam de ajuda para aprender. Em qualquer área, em qualquer matéria. Tem pessoas que aprendem matérias científicas sozinho. Tem homens que são especiais. Einstein foi um deles, não é? Um homem que sozinho desenvolveu teorias que na sua época ninguém ainda havia desenvolvido ou pensado naquelas coisas. E tem uma série de outros, estou citando ele, mas existe uma série de outros homens que têm essa capacidade. São dons naturais especiais, por isso eles são chamados de gênios. Mas a maioria de nós não é assim, porque se a maioria de nós fosse gênio, haja estudo, né, saindo aí, pulando para fora de nós, e não é assim que acontece. Nós precisamos normalmente estar expostos a alguém que nos explique, alguém que saiba mais do que nós para nos ensinar. E esse é o grande, eu penso que o grande privilégio de estarmos inseridos em uma igreja, por exemplo, onde nós estamos tendo a oportunidade de aprender semana a semana. E eu lhe digo que isso é um privilégio porque existem colegas seus de trabalho, e meu também, que não vão em lugar nenhum, não vão na igreja. O final de semana deles é ficar em casa, curtindo com a família em casa, ou não ter o que fazer, enfim. Essas pessoas não estão aprendendo nada no final de semana, provavelmente, não estão sentadas ouvindo alguém. Eu estou falando daqueles que não têm o costume de ir a uma igreja, de estar se expondo a ouvir algo. Nós não deveríamos vir a este lugar aqui, ou qualquer outro, cumprindo um protocolo. Vou lá para bater o cartão, né? Vou lá porque o pastor Disseu vai ver que eu fui, vai ficar feliz e eu fico mais uma semana de crédito. Mas hoje você dançou, porque o pastor nem veio. Não vai te ver. Mas o fato não é esse o sentido. Quando nós nos congregamos, é para termos comunhão, para abençoarmos uns aos outros e para aprendermos, para trocarmos, né, essa troca de aprendizado. Obviamente que alguém vem aqui, ministra uma palavra e você ouve, você sai daqui preenchido, você sai daqui, como eu digo, com informações que você outrora não tinha, ou que você tinha, mas de um outro jeito. E quando Jesus falou a respeito da palavra fazer sentido, da palavra dar fruto, ele falou: aquele que ouve e compreende é que é uma terra boa. Sabe, irmãos, eu tenho percebido que infelizmente nós, enquanto igreja, temos ouvido, e na maioria das vezes nós não compreendemos. E existe uma falha talvez dos dois lados, tanto de quem ouve quanto de quem fala. Mas você e eu que estamos sentados ao banco, deveríamos ir atrás de aprendermos mais, ir atrás de melhorarmos. Se você não compreende, vá ao pregador e fala: aquilo que você falou, eu não entendi. Se você não compreende, vá ao vídeo, né? Hoje em dia nós temos esse recurso dos vídeos estarem todos aí disponíveis na internet, no YouTube. Vá lá, reveja aquilo que você não entendeu. O fato
todos nós deveríamos estar interessados em aprendermos alguma coisa, melhorarmos, porque se nós começamos a vir aqui e isso deixa de fazer sentido, você é desmotivado, você começa a ficar sem motivação, e quando o tempo vai passando, as pessoas vão perdendo a motivação. E olha, se você vir a visão daqui do meu ponto de vista, você vai ver que nós temos alguns buracos. Isso não é de hoje, isso não começou a semana passada, né? Isso talvez tenha um reflexo diferente, por exemplo, no culto de ceia, onde as pessoas vêm mais aqui, mas via de regra, nós estamos com a igreja assim um tanto que esvaziada. Por quê? Porque as pessoas começam a se desmotivar. E por que você e eu talvez nos desmotivamos? Porque as coisas param de fazer sentido para nós. Ou talvez porque esteja tudo bem, ou talvez porque, está tudo tranquilo, né? Indo ou não, está igual, quanto não deveria ser assim. A palavra de Deus diz no texto aqui o seguinte: quando você fizer uma casa nova, coloque no telhado parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira dela cair. Todo mundo sabe o que é um parapeito? Se você não sabe, você tem aqui, olha que ilustração maravilhosa. Essa cerca que está ao redor aqui do teclado, né, dessa área aqui do teclado, isso é exatamente um parapeito, tá bom? Claro que essa está a armação dela, ainda estão faltando ali os vidros, mas isso é um parapeito, isso é uma segurança, isso é uma cerca, podemos chamar assim, para que, se porventura o tecladista que estiver tocando ali se empolgar, começar a caminhar para trás ali, no momento da ministração do louvor, sem o parapeito, existe uma chance dele não perceber que chegou o limite, e se uma daquelas rodinhas da cadeira descer, a chance dele sofrer um acidente é enorme. O parapeito serve exatamente para bloquear isso. Proteção. Se alguma criança subir aqui, de vez em quando é normal, se alguma criança subir aqui e de repente sair correndo e for ali em cima, ele pode sofrer um acidente. Então o parapeito vai protegê-lo disso. Por que a Bíblia toma cuidado com esses detalhes todos? Porque nós precisamos ter essas coisas na nossa vida. Eu lhe pergunto, você sabe que isso aqui foi construído, essa extensão do púlpito, há poucos dias, não é? Você percebeu isso, não percebeu? Que bom, estamos atentos. Ali também, para não ser injusto com o baterista, né? Então, daquele lado ali, foi construído há poucos dias, talvez pouco mais de um mês. Você já viu alguém divulgando aqui nos nossos grupos de WhatsApp ou qualquer outra coisa, que alguém já caiu dali e já sofreu um acidente? Alguém viu algo desse tipo? Mas por que alguém já colocou a proteção? Prevenção, muito bom. Então olha só, na sua vida, irmão, e na minha, nós podemos fazer as coisas de duas maneiras. Ou você pode tomar vacina, ou você pode fazer cirurgia. Talvez eu tenha sido aqui um pouco extremista demais, não é? Ou você pode tomar vacina, vou baixar um pouquinho, tá? Ou você pode tomar antibióticos. Talvez seja menos extremista do que a execução de uma cirurgia. As duas maneiras nos previnem ou nos ajudam a que o nosso corpo crie anticorpos, a que o nosso corpo combata doenças. Mas eu lhe pergunto, qual delas é corretiva e qual delas é preventiva? Nós temos aqui pessoas ligadas aí à medicina. Se você tomar vacina, você está prevenindo. Se você tomar antibiótico, você não está prevenindo, você já está matando algo que já está manifestado no seu corpo. Já não é uma prevenção, é uma correção. Na nossa vida nós podemos agir das duas maneiras.
Nós podemos ser daquele tipo de pessoa que sempre está trabalhando na correção, sempre está correndo atrás de apagar incêndios, ou nós podemos ser pessoas que vivem mais tranquilamente, porque sempre está trabalhando preventivamente e não apenas corretivamente. Talvez se eu inverter aqui, você me perdoe e me dá um toque que eu corrijo, tá bom? Como as palavras são parecidas aí, eu posso errar. Então, o fato é, quando você faz as coisas antecipadamente ao problema, você está sendo preventivo. Quando você faz as coisas depois que aconteceu o problema, você está sendo corretivo. Por que eu falei e fiz essa introdução a respeito da desmotivação nossa aqui na igreja? Isso serve para todos nós. Eu não estou falando de um retrato apenas aqui do Parque América, Jequirituba 2030. Eu estou falando da igreja no geral. Quando há uma liderança na igreja, também a liderança tem que trabalhar preventivamente e corretivamente. Quando você está fazendo um trabalho e de repente as coisas estão indo muito bem, aparentemente você está trabalhando de maneira preventiva, gerando situações, gerando eventos, trazendo ensino, fazendo com que as pessoas cresçam. E isso você está fazendo antes de a demanda aparecer, antes de alguém levantar e falar, puxa vida, mas é sempre a mesma coisa. Antes você já está promovendo no seu departamento, no seu setor de atuação, coisas em que as pessoas se interessam sempre em estar lá. Quando a igreja, no geral, tá bom? Eu estou falando da igreja como um todo, começa a passar por situações em que as pessoas ficam desmotivadas, as pessoas deixam de estar, as pessoas acham que não faz mais sentido para ela estar lá, aí a igreja começa a trabalhar como? Corretivamente. Vamos ajustar. Alguma coisa não está dando certo, alguma coisa não está sendo bem feita, porque as pessoas estão deixando de ter vontade de estar conosco, ou deixando de ter vontade em estar aqui, errando, cometendo coisas que as tiram daqui, enfim. E a igreja também precisa se preocupar com isso, mas pessoalmente, todos nós deveríamos nos preocupar com isso dentro de casa. Todos nós que somos uma família, ou que temos uma família, ou que fazemos parte de uma família, deveríamos pensar disso dentro de casa. Você que é pai, você que é casado, você deveria, tal como eu, pensar nessas coisas. Eu não posso deixar para me preocupar com os ataques que o Heitor vai sofrer na adolescência, quando o Heitor estiver na adolescência. Você entende isso? Eu preciso trabalhar antes dele chegar na fase. Porque a hora que ele chegar na adolescência, ele já está lá no meio do furacão. Você e eu não podemos deixar para cuidar de algo dentro da nossa casa quando a situação chega. Por exemplo, imagine que nós morássemos num país como os Estados Unidos. E lá, você já deve ter ouvido a respeito disso, as pessoas são suscetíveis, estão expostas a tempestades, furacão. Você já ouviu falar disso? Sim, lá é comum, né, que isso aconteça em determinadas épocas do ano. Então, tempestades, furacões, ventos acima do normal, que derrubam casas, que destroem lugares inteiros assim. Você sabe que aquelas pessoas lá, a maioria delas, no seu quintal, na sua casa, eles têm um porão? Por quê? Aí você fala assim, mas para que construir um porão? Porque qualquer dia pode aparecer um furacão. Se a pessoa for deixar para descobrir um buraco dentro de casa, no meio do furacão, provavelmente ela vai morrer. Então a pessoa tem que se preocupar com isso preventivamente, tem que se preocupar com isso antes. Talvez você more num lugar que não seja tão calmo assim como uma cidade do interior. E eu creio que todos nós moramos num lugar assim, né? Você mora em São Paulo, aqui, Parque América, Progresso, Castro Alves, essa região aqui que você mora, seja ela
seja ele qual bairro for aqui desta região. Você sabe que essa região aqui, ela não é das mais perigosas de São Paulo, mas nem por isso você poderia se dar ao luxo de na tua casa não ter portão. Concorda comigo? Temos que ter portão em casa. Ou alguém aqui fica tranquilo se a sua casa não tiver portão e nem porta? Eu acho que você não dormiria bem, ficaria preocupado. Por que nós colocamos portão e porta? É uma medida corretiva ou preventiva? Você sabe que algumas pessoas não colocam grade na janela, só depois que o ladrão entra. Só depois que ocorre o assalto é que você vai lá e coloca grade na janela. As pessoas ficam muito tristes e chateadas às vezes por ter que pagar um seguro, seja ele de carro, seja ele de casa ou seja ele de vida. Alguém aqui paga seguro? Eu pago seguro. A maioria de nós, quando chega lá a época de pagar o seguro, você fala, puxa vida, né? Ao pagar de novo, pagar o ano todo, está caro o seguro, e eu nem uso, mas você paga. Por que você paga? O seguro, tomara que nós nunca precisemos usar o seguro. Mas o seguro é por quê? Porque se você, não adianta você falar assim, não vou pagar o seguro, vou fazer o seguinte, vou arriscar. Vou deixar o meu carro sem seguro, vou deixar a minha casa sem seguro, a minha vida sem seguro. Aí você fala, caso aconteça alguma coisa, eu dou um jeito. Aí alguém vai lá e rouba teu carro. Aí você liga para o corretor e fala, tem como a gente fazer alguma coisa? Ele vai falar, não. Faz um seguro no próximo. É o que dá para fazer, e agora ligue no 190 e acredite na polícia, né? Vá e creia que talvez a polícia ache o seu carro. Mas você sabe que aqui em São Paulo, o roubo de carro ainda tem um índice alto, e quando se rouba, dificilmente se encontra. Alguns conseguem encontrar o seu carro novamente, mas normalmente não é tão simples assim. A maioria de nós paga seguro e nunca usou. A maioria de nós faz essas coisas preventivas e nunca usou. Às vezes você está construindo uma casa nova e gasta lá um valor expressivo para colocar janelas grades na janela. Aí alguém pode olhar e falar, puxa vida, mas você gastou uma fortuna aqui, e talvez nunca alguém estoure ou quebre a sua janela. Tomara. Mas caso alguém pense nisso, ele vai olhar e vai falar, nessa casa eu não vou. Ou você acha que o ladrão, ele olha para uma casa e percebe segurança, olha para outra, percebe insegurança? Você acha que ele vai pensar nisso antes de resolver entrar na casa? Eu penso que sim. Se ele for um ladrão inteligente, ele vai olhar e vai tentar roubar que for mais fácil. Não é assim? O ladrão vai tentar roubar aquela que tiver mais vulnerável. Sabe, irmãos, nós passamos por um período em que outrora as vacinas eram mais simples. Inclusive, se você se lembrar, você que é mãe há bastante tempo, já é até vó, a carteirinha de vacinação da minha época era muito menos, o número de vacinas era muito menor do que a atual. Por quê? Porque as coisas evoluíram, inclusive as doenças, inclusive os vírus, e tudo aumentou. Você vai hoje, nasce uma criança, você vai fazer lá, ouvir a recomendação do pediatra a respeito de vacinação das crianças, o negócio é cheio de vacina. E são vacinas caras, não são vacinas baratas. Mas quem é o pai insensato que falaria, não, vamos confiar que Deus protege o meu filho? Você faria isso? Mas você é crente. Você não podia falar assim, mas Deus está cuidando. Não poderíamos? Sim ou não? Sim. Eu sugiro que não. Você poderia pensar assim, não, mas Deus, imagina, você acha que Deus não cuida do meu filho? Para que vacinar? Vamos orar.
Sabe, irmãos, tem coisas que Deus faz e Deus já fez, mas tem coisas que Deus falou, você faça. Esse é um dos textos. A Bíblia está dizendo aqui, quando você construir uma casa, você coloque parapeito nela. A Bíblia não está falando assim, olha, quando eu te der uma casa, eu já lhe dou com parapeito. É isso que está escrito na sua Bíblia? Na minha não. Está falando o seguinte, quando você construir, é responsabilidade sua cuidar. Quando você casar, é responsabilidade sua proteger o seu casamento. Quando você tiver filhos, é responsabilidade sua proteger os seus filhos. Quando você tiver uma função, é responsabilidade sua proteger a sua função. Nós estávamos falando hoje pela manhã, Deus não é empregado nosso, para nós acharmos assim, não, estou tranquilo, Deus vai cuidar. Deus cuida sim, a Bíblia fala inclusive que Ele coloca os anjos acampados ao nosso redor. Mas tem coisas que Deus já fez, já está resolvido, e a partir de agora a obrigação é sua, e minha também. Deus não é responsável pelas suas e as minhas atitudes irresponsáveis. Deus não é responsável por aquilo que nós descuidamos, irmãos. Nós não podemos andar sempre no risco. Nós não podemos andar sempre correndo atrás de apagar incêndio. Nós não podemos andar sempre arriscando, porque se nós estamos andando sempre arriscando, o problema é só nosso. O problema é só seu quando você vive numa situação de risco. Não seria sensato um casal que acabou de casar pensar assim, olha, nós acabamos de casar, glória a Deus, mas eu sou naturista, né? Gosto de coisas, métodos naturais, não gosto de nada científico, então nós vamos deixar que Deus envie crianças no tempo dele, Ele cuida. Será que você seria sensato ao fazer isso, um casal? Não vamos tomar nada não, vamos deixar que Deus cuida. Irmão, eu vou te falar, vai ser uma benção. Você vai promover essa classe aqui o tempo todo, de crianças ali de 2 a 6 anos. Mas você não seria inteligente tomando uma atitude dessa. Aí você pode falar, mas filhos não são bênçãos? São, claro que são. Principalmente quando são bem planejadinhos, não é? Principalmente se vier no tempo certo. São medidas preventivas. Aí alguém poderia falar assim, mas Deus sabe quando que Ele vai mandar. Não, irmão, Deus não sabe, é você que sabe. É você que está fazendo lá as coisas sem se prever, ou sem se prevenir. É você, irmã, que deixou de tomar os seus remédios. É você, irmão, que deixou de se prevenir. E como é que Deus sabe? Deus não está fazendo nada ali não, quem está é você mesmo. Você fala, não, Deus está cuidando. Deus não está cuidando, é você que tem que cuidar, criança. É você que tem que tomar cuidado. Não, eu posso ficar tranquilo, que Deus cuida de mim. E aí até cantamos, né? Deus cuida de mim, olha, posso ficar o tempo todo em pastos verdejantes, porque Deus está cuidando de tudo. Irmãos, Deus cuida de tudo que é responsabilidade dEle. Ele cuida do ar para você respirar, Ele realmente faz todas essas coisas. Tudo aquilo que Ele já fez, que nós não temos condições nenhuma de cuidar, Deus cuida. Mas aquilo que Ele lhe deu na sua mão, para você cuidar, Ele não cuida mais, porque a responsabilidade é sua. Você é capaz de cuidar. Você se casou, você é capaz de cuidar do seu casamento. Você teve filhos, você é capaz de cuidar dos seus filhos. Você já é maior de idade, você tem um ministério, você é capaz de cuidar do seu ministério. Você é capaz de cuidar de você, da sua imagem. Você é capaz de cuidar das suas relações. Ou não é? É claro que é.
A Bíblia diz que você é capaz. A Bíblia diz que você faz as escolhas na hora que faz, do jeito que faz. E nós podemos fazer escolhas certas ou escolhas erradas. E nós vamos ter que sofrer as consequências de escolhas certas e também de escolhas erradas. Não é melhor colher consequências de escolhas corretas? É claro que é. Mas às vezes nós não queremos pagar o preço. Às vezes, como eu estava falando do exemplo do seguro, você não quer gastar com seguro. Aí você fala, comprei um carro novinho, não é? Comprei um carro lá e gastei 20 mil reais no meu carro, gastei 30 mil reais, sei lá. Comprou o seu carro, financiado. Aí você fala, mas eu vou arriscar, porque eu vou economizar R$ 1.500 e não vou colocar seguro. E R$ 1.500 por ano, eu já fiz a conta, olha, em 10 anos são R$ 15 mil que eu vou economizar não fazendo seguro. Aí você comprou o carro, no segundo ano que você está pagando, você fez em 48 vezes, 24 vezes, sei lá, o seu carro é roubado, alguém leva o seu carro e você fica com zero daquele investimento que você fez de 30 mil, porque você quis economizar 15 ao longo de 10 anos. Foi vantagem? Não, não foi vantagem. Foi uma escolha inteligente? Não. Alguém poderia dizer assim, vamos economizar, porque não é barato essas coisas. Colocar parapeito ainda de alumínio bonito assim, não é barato não. É bem provável que aquela proteção ali tenha custado mais de R$ 1.000. E alguém poderia falar assim, como Judas, né? Ó, gastamos R$ 1.000 ali, poderíamos ter dado aos pobres. Ninguém nem caiu. Para quê esse exagero? Para que essa bobeira? Mas por quê? Porque se alguém cair, as mesmas pessoas que estão sentadas aqui falando para que gastou, se alguém cair, vão ser as primeiras a falar, puxa vida, mas nem tomaram cuidado, né? Ó, agora coitadinho do tecladista, ia casar em outubro. Vai casar com a faixa na cabeça. Nós somos assim, né? Aí o pai fala para o filho, mas você vai pagar tudo isso no seguro? Ele fala, pai, vou, é melhor. Mas o mesmo pai que se o filho não põe no seguro e o carro é roubado, fala, ô menino, por que não pagou o seguro? É sempre assim. Então, aí você fala assim, mas não adianta você dar a desculpa depois, mas o meu pai me instruiu. Ó, as pessoas da igreja falaram que não precisava. O irmão da igreja foi lá em casa e disse que não era preciso. A pessoa olhou para a minha vida e falou que eu não precisava se preocupar. Aí depois não adianta você colocar a responsabilidade sobre alguém. Nós vamos falar daqui a pouco sobre alguns cursos aqui que nós fizemos, né, esse semestre. É provável que você em algum momento já tenha tido vontade de fazer e alguém falou assim, não faz não, isso é bobeira. Mas essa mesma pessoa que fala, não faz não, isso é bobeira, aí depois a tua vida não vai tão bem, porque você talvez não esteja se preparando, essa pessoa não vai lá te salvar. Porque a tua vida é tua. A minha vida é minha. A responsabilidade dela, da mordomia sobre ela, eu estou lhe falando sobre isso, é óbvio que eu sei, tenho consciência de que nós somos o templo do Espírito Santo e a Bíblia nos chama de templo de Deus. E eu sei disso, eu sei que nós temos um dono, mas ao mesmo tempo que eu sei que nós temos um dono, eu tenho consciência também de que esse dono deu a minha vida na minha mão e falou, cuida dela. Cuide do seu casamento, cuide do seu filho, e me colocou como um mordomo das coisas que estão sob minha responsabilidade. Sabe quem é responsável pela minha vida, pela minha família e pela minha casa? Sou eu. Eu não posso colocar a culpa no pastor Francisco se alguma coisa der errado lá em casa, porque de repente o pastor Francisco me deu um conselho alguma vez que eu fui buscar, pastor, estou pensando em fazer aqui tal, o que o senhor acha? Não, faço não, fique tranquilo, acho que você vai gastar muito tempo, acho que você vai investir demais, não precisa.
Esse é o conselho dele. Mas eu lhe pergunto, irmãos, a partir do momento que eu acato o conselho do meu amigo pastor Francisco, eu estou transferindo para ele a responsabilidade se algo der errado? Não. Mas tem pessoas na igreja que tomam conselho de pessoas da igreja e falam, tá vendo? A culpa é do pastor Francisco, porque ele me deu um conselho errado. E eu lhe pergunto, cristão, quem mandou você seguir o conselho dele? Por isso que o termo é conselho, não é ordem. Ah, mas as pessoas estão me aconselhando. É conselho, não é ordem. Nossa, todo mundo me aconselhou a casar com essa pessoa. Agora ninguém vem aqui me ajudar. Ué, alguém te obrigou a casar com ela? Foi só conselho. Você seguiu porque quis. Bobo você. Foi no conselho de pessoas que não olharam direito e nem você. Quem falou que Deus estabeleceu santos casamenteiros na igreja? Capazes, de agirem aí como cupido. De repente você pensa assim, puxa vida, olha, tá todo mundo falando para eu casar com aquela moça ali. Será que devo? Será que não devo? A responsabilidade vai ser sua, irmão. Se der certo seu casamento, escolha sua. Parabéns. Se der errado, escolha sua também, não foi pelo conselho dos outros não. Às vezes nós queremos transferir a responsabilidade. Uma das falas deste trabalho de hombridade no Homem ao Máximo, ele fala, as transferências de culpa têm que acabar. Você não pode transferir a culpa para outras pessoas daquilo que é sua responsabilidade. Ah não, mas eu casei porque o pastor Disseu colocou a mão e falou, olha, estou com a mão sobre a Bíblia, pode casar com essa moça que é garantia de sucesso. Não é. Ah, mas foi o pastor Disseu. Irmão, a escolha é sua, não é do pastor Disseu, porque a escolha dele ele fez há quase 60 anos com a irmã Ruth, ela que é a namorada dele. Essa aí que ele está te ajudando a escolha é sua. Imagine, não é? Esse mesmo tecladista que vai casar. Não vou falar o nome. Imagine que ele esteja se casando com base apenas nos conselhos. E alguém poderia entrevistá-lo hoje após o culto e falar, ei irmão, está convicto? Todo mundo está falando que eu estou fazendo a escolha certa. E você deveria acrescentar uma pergunta, mas e você está consciente de sua escolha? Fala, ó, eu não estou muito seguro não, mas está todo mundo falando que eu estou fazendo a escolha certa. Inclusive, olha, a mãe dela disse que a menina é joia. Falou inclusive para eu antecipar o casamento, casar logo. Uma vez, deixa eu deixar o tecladista livre, né? Uma vez nós estávamos ainda noivos, e eu nunca contei isso na igreja não, primeira vez. Nós estávamos noivos, eu e a Nádia, e eu tocava bateria na época, então obviamente que a gente era mais visto. E aí eu percebi, que tinha uma irmã, ela e sua filha, começaram a vir na igreja, e ela sempre estava olhando aqui para nós, e eu falava, está olhando para mim? Não, deve ser não. Mas o tempo foi passando, e eu percebi que era mesmo. E elas começaram a fazer amizade com a gente, e tal, até que um dia essa mãe chegou em mim e falou, olha, Deus falou para mim
que você vai casar com a minha filha. Falei, irmã, Deus vai ter que falar com mais 2 pessoas. Vai ter que falar comigo e vai ter que falar com a Nádia também. Mas eu percebi que essa irmã, obviamente, ela desistiu. Passou o tempo e ela foi vendo que eu não segui o conselho dela. Mas ela começou a ter visão com outros rapazes. Até que ela foi caçando alguém para casar a filha. Eu chego a 2 conclusões, irmãos. Ou a filha dela era muito chata e ela queria logo se livrar da filha. Ou a filha dela realmente era demais. Acredite, ela conseguiu engatar um casamento para a menina, mas durou pouco, infelizmente. Não siga conselho das pessoas. Deixa eu corrigir. A Bíblia diz que você tem que seguir conselho de pessoas sábias. A Bíblia diz que você tem que seguir conselhos, inclusive de pessoas mais experientes. Mas isso não significa que é responsabilidade dessas pessoas as atitudes que você toma. Nós temos que tomar cuidado. Olha, o pessoal da igreja me aconselhou a comprar esse carro. Que legal, irmão, joia. Quanto custa? Custa 150 mil reais. Olha que bênção, deve ser um carro bom mesmo. 150 mil não tem nem como ser ruim. Meu Deus, um carro de 80 já é ótimo, imagina um de 150. Quanto você tem de entrada? Eu tenho 5 mil. Vai fazer como com o resto? Não, vou financiar em 78 vezes de 6 mil reais. Vai ser uma bênção, irmão. É porque as pessoas deram conselho. Essas pessoas que deram conselho vão te ajudar a pagar? Obviamente que eu exagerei. Mas ninguém vai te ajudar a pagar o boletão do carro, não. E acredite, o banco vai te procurar. Porque o banco não... E não adianta você falar para o banco, seja qual for o banco do financiamento, mas eu segui o conselho dos meus irmãos lá da igreja. Você precisa ver como eles são gente boa. O cara do banco não vai nem querer saber. Vai tomar seu carro. Irmãos, a responsabilidade é nossa. E nós precisamos começar a tomar conta dessa responsabilidade. Eu sei que você é maduro. Eu sei que você, de repente, fala assim, puxa vida, mas eu já sou responsável. Então seja mais. Eu já tenho feito as coisas certas. Então faça mais. Eu tenho percebido que alguns de nós, às vezes, pensam o seguinte, mas a minha vida está indo bem. Eu lhe pergunto, irmão, já falei isso aqui outro dia, né? A sua vida, quando você tem uma família, você sabe que ela não é só você, né? Você sabe que a sua vida é você, a sua esposa, os seus filhos. Você já teve a curiosidade de perguntar na mesa do café se essas pessoas que estão com você na sua casa também estão considerando que a vida está boa? Porque a sua vida estar boa não significa que da sua esposa também está. Pergunte para ela, não agora. Pergunte para os teus filhos, a nossa vida está boa, a sua vida está boa, você está feliz? Você gosta do nosso ambiente aqui? Você gosta do jeito que a gente vive? E acredite, não adianta você falar para eles, se você não gosta, reclame com o pastor, porque toda a nossa vida é conselho dele. Não, é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa. A partir do momento que eu resolvi assinar lá no cartório e dar o meu sobrenome a alguém, é responsabilidade minha. Isso aconteceu, no meu caso, há pouco mais de 20 anos atrás. Eu tenho que me virar para fazer isso ficar bom. Bom para todos, bom para mim e bom para ela. Eu tenho que fazer o que for preciso para que isso dê certo, para mim e para ela. Há 12 anos atrás, nós resolvemos ter um filho. A culpa e a responsabilidade de ter sido gerado não é dele, é nossa. Nós temos que nos virar para fazer com que a vida dele seja boa.
para fazer com que a vida dele dê certo. Ah, mas eu não posso fazer nada. Pode? Ué, como que não? Como é que nós estamos tão assim dispersos? Ah, eu não posso fazer nada. Pode, irmão. Você pode sim. Seus filhos estão vivos? Sim ou não? Sim. Então você pode. Não abra mão deles não. Se porventura está faltando parapeito na sua casa, comece a colocar. É melhor você colocar agora do que você não colocar nunca. Ah, puxa vida, mas agora já aconteceram algumas coisas. Amém, ore, peça a Deus estratégia e visão de como deve ser, como devem ser as proteções que você vai colocar na sua casa. Quais são as telas que estão faltando? Quais são as grades que estão faltando? Quais são as cercas que estão faltando no seu casamento? Quais são os ajustes que você precisa fazer? Você precisa proteger esse terreno aí. Você não pode dormir no volante. Você não pode ser irresponsável a ponto de falar, ah, seja o que Deus quiser. Não, é você que tem que tomar a responsabilidade. Preste atenção a isso. Não jogue a sua responsabilidade a terceiros, ela é sua. Não jogue sua responsabilidade para a igreja, ela é sua. A igreja tem que ser um apoio a você e a mim. E a igreja tem feito isso. A igreja tem trazido a você e a mim ferramentas para que nós possamos melhorar. E eu lhe pergunto, você está correndo atrás disso? Ah, mas eu não acredito nisso. Está deixando de corrigir, melhorar a sua vida. Ah, mas eu não estou precisando. Está deixando de fazer vacina. Ah, mas eu não estou precisando disso agora. Está deixando de fazer algo preventivo. Talvez, no momento mais à frente, quando você tiver que fazer corretivo, não dê tempo. Quantas pessoas deixam para cuidar de sua saúde, e a maioria de nós é assim, né? Não vai no médico, não faz algo preventivo. De repente, lhe aparece lá um problema. Aí você vai fazer corretivamente. Aí vai ter que tomar antibióticos, vai ter que talvez fazer cirurgia, vai ter que talvez fazer alguma coisa que pode ser até que você não sobreviva. E aí? Aí foi tarde, não é? Aí você fala assim, puxa vida, agora não deu mais tempo. Eu tenho falado sempre aqui, isso não está na Bíblia, mas é um ditado muito sábio. Não adianta chorarmos sobre um leite derramado. Ainda que você torça a toalha, dificilmente você vai conseguir consumir alguma coisa. Irmãos, depois que acabou, fica difícil. Procure ajuda antes. Coloque proteções antes. Tente fazer algo antes. Se você já está percebendo que a coisa não está boa, vá atrás. Se você está percebendo que a coisa já está desandando, já está saindo do eixo, corra atrás. Ah, mas eu acho que não precisa, eu consigo. É um risco. É andar de carro novo, sem seguro. É ter um bebê novo, sem tomar vacina. É arriscado. Quando você for viajar para algum lugar, e se lá estiver tendo foco de alguma doença, as pessoas vão falar para você, tome vacina. Aí você fala, ah não, bobeira, esse negócio de vacina, acho inclusive que é coisa para matar a gente. Aí você não toma vacina, viaja lá para o lugar e volta com febre amarela. Aí não adianta mais você chorar, já está contaminado. Infelizmente nós somos assim, né? Nós gostamos de andar sob risco. Quando eu era solteiro e eu corria riscos, os riscos eram apenas, poderiam atingir a mim. Quando eu me casei, os riscos que eu tomo podem atingir uma outra pessoa. Quando eu tenho filhos,
os riscos que eu tomo podem atingir outras pessoas. E assim vai aumentando a nossa responsabilidade. Jesus falou: ninguém pode entrar na casa de um valente sem antes amarrá-lo. Tome cuidado, meu irmão. Você é o valente de sua casa. Você é o responsável pela sua casa. Se o nosso inimigo conseguir amarrar você, ele vai entrar na sua casa e vai bagunçar lá. Quando nós fazemos algo errado, eu já falei isso aqui, a minha consciência a respeito de pecado, ela era uma quando eu achava que, se eu errar, a responsabilidade é sobre a minha vida, se eu for para o inferno eu vou, sou só eu. Mas a partir do momento que eu li isso e entendi que se eu errar, eu posso colocar em risco não só a minha vida, mas a vida da minha esposa e a vida do meu filho, eu comecei a ter uma consciência diferente. Eu não posso errar. Eu não posso colocar em risco outras pessoas, além da minha vida. Amém? Amém. Você entendeu isso? Amém. Glória a Deus. Nós fizemos esse semestre, tivemos aí o privilégio, de trabalhar com alguns homens maduros, homens não tão maduros assim, homens corajosos, sobre esses 3 assuntos aqui. E foi uma bênção. Eu só conhecia o do meio, que é o homem ao máximo. Todos os 3, com outros, uma série deles, fazem parte do currículo de hombridade. E esse semestre a gente resolveu, conversando com alguns irmãos e por algumas situações, abrir um pouco mais esse leque. Então, por uma demanda desses meninos que estão aí na fase de pensar em se casar, estão se arrumando aí com as suas namoradas e noivas, então nós falamos, puxa vida, poderíamos trabalhar com eles também, porque a maioria dos homens que faz o curso de Homem ao Máximo, eles falam para a gente o seguinte: esse curso tinha que ser para todos os meninos que ainda não se casaram. Esse curso é para todo homem, casado ou não, mas de fato é uma medida preventiva quando nós trabalhamos na vida de um menino que ainda não se casou. Porque uma coisa é você estar falando com um homem que já casou, já está com a sua vida resolvida, eu vou colocar aqui de volta, já está com a sua vida feita, algumas coisas não dá mais para voltar atrás, não dá para trocar a esposa, é essa, você já escolheu. Mas alguns meninos que ainda não se casaram e estão na fase de namoro e noivado, eu falei para eles, olha, enquanto não assinar lá, dá para você resolver mudar. E ela também, então cuidado. Não acho que é só você que tem esse poder, não. A partir do momento que você assinou, tem que assumir. E a Bíblia diz que até que a morte nos separe. Mas esses meninos, eles puderam então ver e ter algumas visões, nós juntos, a respeito de coisas que eles podem tomar como vacina agora, antes de se casar. Fizemos também uma turma de Homem ao Máximo com a liderança, o André sugeriu de nós estarmos trabalhando com os nossos irmãos que fazem parte aí da liderança, e fizemos também esse aqui, que se chama Vencedores, não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. Fala a respeito de persistência, fala a respeito de posições, ele usa muito como base a vida de Elias e a vida de Davi. Esse aqui eu queria já há um tempo fazer ele para mim, para o meu crescimento, e eu convidei um amigo meu que poderia estar fazendo comigo, e foi uma bênção, Eu precisava de alguém que tivesse disposição para fazermos juntos e ver se eu seria capaz de fazer, aprender e orientar também outras pessoas, e esse aqui eu convidei um amigo para fazer junto, tá bom? Então agora nós vamos chamar esses irmãos aqui, eu vou chamar nome a nome, para nós congratulá-los a respeito desse tempo que nós passamos aqui fazendo. Eu sempre gosto de fazer menção a isso, porque alguém já falou assim, puxa vida, mas por que você não faz a formatura fora do culto? Mas é justamente uma oportunidade de você
ver que isso pode mudar a vida de pessoas, inclusive a sua, e se interessar por isso também, tá bom? Então eu queria chamar o André aqui, para nós fazermos isso junto. O André temos estado junto aí, trabalhando, né, com esses assuntos, e tem sido uma bênção. O André tem sido um exemplo para todos nós, de homem, né, tem um vozeirão assim, o bicho é bravo. Ele tem assumido essa função e nós estamos juntos. Então fizemos esse aqui de Homem ao Máximo junto com a liderança. Na verdade, ele mais que dirigiu, e os outros 2 eu fiz com essas pessoas que nós vamos chamar aqui. Amém? Então foi uma bênção. Quero agradecer antecipadamente aos irmãos que participaram disso. Foi muito bom, e eu creio que todos nós aprendemos sempre. Eu procuro falar para os irmãos e vale a pena repetir. Se você vier, irmão, passar aqui algumas semanas conosco, você não aprender nada, pelo menos você faz amizade com uma série de homens que você nunca tinha tido amizade antes. Então é algo muito bom, e nós temos sido edificados por esses trabalhos. Amém? Eu vou então chamar esses meninos, esses homens aqui, e o André vai entregando para ele. Eu vou mostrar para vocês. Ajuda aqui, André. O que é aqui Então isso aqui é um diploma, tá certo? Como você não vai conseguir ver daqui, mas esse aqui no caso é o de Homem ao Máximo, e aí ele diz: certificado de conclusão, concedido e o nome do abençoado, pela conclusão fiel do curso de Homem ao Máximo em pequenos grupos do currículo Hombridade, da Universidade da Família. Sempre é bom frisar também que isso tudo são ferramentas que a nossa comunidade usa, mas nós estamos utilizando ferramentas da Universidade da Família, e nós temos outros aqui na nossa comunidade que nós vamos falar deles daqui a pouco, né? Então eu vou chamando aqui um por um, e o André vai fazendo a entrega. Então o primeiro que nós vamos chamar aqui é o Adaildo Atanásio de Figueiredo. Você aplauda ele, irmão. Olha que benção. Benção. O outro é o José Haroldo dos Santos. Esses homens são irmãos nossos que fazem parte da nossa liderança, né, diáconos. O outro é o João Moreira Filho. Olha que bonitão. Os outros 2 irmãos não puderam estar conosco, que é o nosso irmão Napoleão Pereira Barbosa Filho e o Oswaldo Evangelista Pereira. Não está, né, Oswaldo? Amém. Então, eles não puderam vir, mas tiveram um contratempo, mas esses 5 homens, né, juntamente com o André e comigo, foram os que fizeram aí durante esse tempo, esse trabalho de Homem ao Máximo, que faz parte do currículo de hombridade. Amém? E foi uma bênção, foi ótimo. Daqui a pouco o João vai até contar para nós a respeito disso. Eu queria chamar também aqui os meninos que fizeram os outros 2, tá bom? Então, o próximo que vai vir aqui é o Eric César Lingoiste. Cadê o bonitão? Ó. O outro corajoso foi o tecladista. Jonatas dos Santos Sena da Silva. Que benção, né?
E não desistiu, hein? Diz que está mantido, dia 19, pode vir aqui que ele vai casar. Acho que o Júlio também não veio. O Júnior de Jesus Silva. Esse é um outro... Um outro irmão que esteve conosco, foi uma bênção. O Júnior, ele é conhecido lá do nosso diácono ali, Paulo Henrique, ele que indicou o Júnior a estar conosco. Paulo Silva Sebastião. Ó, em torcida, hein, Paulinho? Esse outro aqui também, eu acho que foi a sogra que pediu para os dois virem, viu? San Hermógenes Cunha Tenório. Acho que foi a sogra que incentivou os dois, falou, vai lá para ver se vocês vão ficar mesmo. Vitor Ávila Almeida. Diz que vai casar também. Também não desistiu, viu, irmã? Ó, que benção. Muito bem. E por último, esse que eu falei, meu amigo que fez comigo esse aqui, e além de meu amigo, é meu cunhado, Tiago Rodrigues de Paula. Mas esse já casou. Bem, então esses homens, né? Como eu disse, alguns mais experientes e outros não tanto assim, mas também experientes, se prontificaram aí a estar conosco, participando desse trabalho durante esse tempo. Eu acho interessante que algumas pessoas falam assim, mas eu já vi gente que fez mulher única e separou. Eu já vi gente que fez educação de filhos e o filho aconteceu alguma coisa. Eu já vi gente que fez homem ao máximo, mas eu já vi gente que está na igreja há 30 anos e de repente não está mais na igreja. Então, a Bíblia, ela dá sugestões a todos nós para melhorarmos. Não é garantia de que tudo aquilo que nós ouvimos aqui, agora nós somos infalíveis. Nós temos ferramentas, sim, para usar nos momentos adequados e fazer ajustes que precisam ser feitos. É responsabilidade de cada um de nós colocar em prática isso. Amém? E eu creio que essas pessoas aqui, esses homens, têm ferramenta suficiente para fazer algo melhor daquilo que eles já estão vivendo. E alguns, eu creio que vão ainda dar muito fruto, e outros talvez não deem, mas eu quero acreditar que todos nós vamos cada dia mais crescendo e ficando mais próximos à estatura de varão perfeito. Amém? Muito bom, eu vou dar aqui o microfone ao Sam, diz ele que tem algo para falar. Graças e paz. Obrigado, pastor. Eu só queria deixar uma impressão do curso, né? Falar um pouco sobre essa experiência. Em primeiro lugar, agradecer ao pastor Rodrigo por ele ter disponibilizado o tempo dele para estar com a gente. O pastor já é casado, tem filho, trabalha, e mesmo assim cedeu o tempo dele, estudou a apostila, esteve conosco até durante a semana. Então, queria agradecer ao pastor por tudo aí. E sobre o curso,
ele tem um foco muito grande no caráter, integridade e equilíbrio, que foi assim algo que a gente tirou praticamente em todas as aulas que a gente teve. E é legal porque durante o curso a gente tem tendo vários exemplos de como a gente está aplicando as lições que a gente aprendeu durante o dia a dia, né? Então, não é de um dia para o outro que você vai mudar. A gente sempre tem algo a melhorar. E, em questão de caráter, isso é uma construção. E mostra que também esse impulso tem que vir de você, né? Essa iniciativa vem somente de você. E as lições todas, elas foram demonstrando isso, né? Eu recomendo a todos. E só queria agradecer mesmo ao pastor, muito obrigado. E também a todos os meus colegas que estiveram com a gente compartilhou também nossas experiências durante o curso. Foi muito gratificante para mim e construtivo também. Eu tenho certeza que isso está me fazendo mudar e melhorar, graças a Deus. E muito obrigado. Graças a paz. Bom, que falar desse curso, né? Na minha vida foi maravilhoso. Mudou, é a segunda vez que faço ele. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, André. Tem ajudado muito. E no meu relacionamento com a esposa melhorou demais. Tá? Nas finanças também, que é o CRAU, que eu vou fazer pela segunda vez também, melhorou muito. Eu tenho 53 anos e minha vida começou de 45 anos para cima. O que eu tenho hoje, eu louvo a Deus pelo que eu tenho aprendido aqui. E até no relacionamento, né? Ficou muito bom. A gente passou a orar mais com a esposa. Inclusive, esses dias atrás, eu passei por uma aventura muito terrível, né? Eu praticamente morri. E me vi no chão, morto, eu fora do meu corpo. E minha esposa amada ali, Deus usou ela para orar. E eu voltei à vida de novo. Glória a Deus por isso, tá? Ela podia, se tivesse ruim, ela ia falar: Senhor, leve em paz teu servo, né? Então eu tenho melhorado, né? Eu tenho melhorado. Glória a Deus por isso. Obrigado, igreja. Obrigado, então, irmãos. Deus os abençoe, viu? Aplauda esses irmãos. Agradeço também ao André pelo trabalho que tem feito conosco, incentivado pessoas a fazer. Os outros dois meninos que participaram conosco aqui do Coragem foi o Júlio Augusto Araújo dos Santos e o Estevão Ângulo Ferreira, que é irmão da nossa irmã ali, Esther, que o indicou. E foi ótimo, viu, Esther, ter o seu irmão conosco e o seu sobrinho também. Vou deixar com você para você entregar para eles. Irmãos, eu queria aproveitar, vou pedindo já o pastor Samuel para vir aqui, ele tem algo a falar conosco. Eu queria aproveitar para falar, né, e reforçar que nós vamos iniciar alguns outros trabalhos com casais e com homens novamente e com mulheres, a partir de agora do mês de setembro. Você que tem interesse, nos procure para fazer isso, tanto educação de filhos, aliança. Esse de homem é um outro currículo que nenhum desses três aqui, chama-se Marido Irresistível. Ó, que bênção, hein? Então você que já é um bom marido, você pode se tornar irresistível. Mas é para sua esposa, viu, irmão? Ó, que privilégio para ela. Então você me procure, vai ser de segunda-feira esse e os outros dois de terça, tá bom? Tem algumas vagas ainda e a gente já vai começar, não nessa semana, na próxima. Alguns irmãos já deram o nome.